Vamos elevar o pensamento a Deus mais uma vez, sentindo o ambiente do lar de Maria que nos envolve, num processo de harmonização de nossas energias, de nossos chakras, liberando a nossa consciência para receber o tratamento necessário, expandindo nossos sentimentos de amor, envolvendo a cada um aqui de nós, que o trabalho não é de um, é a unidade de cada um de nós em Cristo para desempenhar esse trabalho maior da Mãe Santíssima, que possamos cada vez mais permitir o trabalho da espiritualidade junto a cada um de nós, sermos boas ferramentas, assim aproveitando para a edificação e construção da nossa consciência, das nossas virtudes. Grato que aqui estamos por essa oportunidade de trabalho do bem, para esse tratamento de prevenção, damos graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Bom dia a todos. Que a luz e paz do Divino Mestre Jesus possa nos envolver, nos inspirando, nos ajudando, nos orientando, possibilitando que os seus mensageiros de amor possam nos orientar e nos ajudar na temática que iremos abordar no dia de hoje. E que todos nós possamos ter e receber a orientação bem fazida, para que assim possamos tirar o melhor proveito possível da nossa manhã de hoje. Muito bem. Antes de iniciarmos a nossa temática propriamente dita, pedimos licença aos irmãos para lermos um pequeno trecho do Evangelho, lá do capítulo 16, onde pedimos aos irmãos que nos acompanhem mentalmente. E o título do tema do Evangelho é O Emprego da Riqueza. Nos diz o texto, lá no item 11 desse capítulo: Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isto em lembrança. Vós a quem o amor do outro domina. Vós que vendereis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem. Vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon, se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne. Dai-vos depressa em alijar o jugo que vos oprime, porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: que fizestes, economia infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras exclusivamente empregastes na tua satisfação pessoal. Qual, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nessas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado no amor do próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Na caridade está para as riquezas, o emprego que mais apraz a Deus. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta, que consiste em a caridade espalhar ao seu derredor o supérfluo de uma existência dourada. Referimos-nos à caridade plena de amor, que procura a desgraça e a ergue sem a humilhar. Rico, dá do que te sobra, fazes mais. Dá um pouco do que te é necessário, enquanto o do que necessitas ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não revelas o que se queixa, com receio de que te engane. Vai às origens do mal. Alivia primeiro, em seguida informa-te, e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Difunde em torno de ti, como os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca a tua riqueza sobre uma base que nunca lhes faltará e que te dará grandes lucros e a tais boas obras.
nós. A riqueza da inteligência, deveis utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Mensagem trazida através de comunicação mediúnica pelo Espírito Severos em Porto no ano de 1861. Muito bem. E nos cabe hoje conversarmos um pouco mais a respeito do fenômeno da obsessão e da desobsessão. E para nós espíritas, conversarmos basicamente sobre essa temática, parece não ter muita novidade. Entretanto, posso lhes afirmar, sem medo de errar, que quanto mais estudo o fenômeno da obsessão e da desobsessão, mais nuances descubro de realidades novas que precisamos nos aprofundar, que precisamos dar o devido cuidado e atenção especial. Talvez por isso os Espíritos tanto nos orientam para que nós participemos e não faltemos às nossas reuniões de desobsessão aqui da casa. A desobsessão é uma realidade que existe, assim como a obsessão, desde os primórdios. Afinal, a obsessão reflete uma condição existencial da humanidade, porque nós somos simplesmente seres sociais. Silvio, o que é que tem a ver a sociabilidade com a obsessão? Muito simples. Pela condição de sociabilidade, de seres sociais que nós somos, influenciamos literalmente uns aos outros. Não é assim que nos relacionamos? Influenciando, trazendo novidade, informando, inteirando, cobrando, influenciando. Só que a obsessão é a influência negativa, perniciosa, que invariavelmente muitos afetam aos outros. E aí estamos nos referindo não só aos encarnados, mas, sobretudo, os desencarnados para os encarnados. E que, por sua vez, os encarnados influenciam, sim, e atraem os irmãos desencarnados. E que não existe nenhuma novidade nessa relação, porque ela existe desde os primórdios. Se nós formos buscar na história, vamos perceber. E é importante enfatizar, por isso, invariavelmente, começamos a nossa fala lembrando esse aspecto da obsessão. Que ela existe desde os primórdios, desde a tenridade humana, onde as civilizações influenciaram positivamente, mas sobretudo negativamente, umas sobre as outras. E podemos dizer também que a obsessão é o que caracteriza efetivamente grande parte das controvérsias que nós vivemos nas nossas realidades. Controvérsias essas que nós proporcionamos uns aos outros, pelo entendimento, pela compreensão, pela vivenciação, pelas relações que desejamos que os nossos irmãos sigam ou conduzam segundo aquilo que nós pensamos, sem muitas das vezes entender ou buscar compreender o pensamento de que os nossos irmãos, porventura, se deixem se levar. E uma das grandes provas, que já na época do Cristo as controvérsias existiam, elas não são privilégios dos dias de hoje, nós lembramos lá em Mateus, no capítulo 7, versículos de 3 a 5, a palavra do Cristo, quando ele nos disse objetivamente que nós temos muita facilidade em perceber, em enxergar o argueiro que está no olho dos nossos irmãos. Entretanto, a trave que muitas das vezes nos cobre os olhos ou a percepção de vida, essa não conseguimos enxergar. E essa daí fica caracterizada, desde já, uma das primeiras controvérsias dos nossos dias a dias, das nossas relações sociais, das nossas influências, um sobre o outro. E querendo ou não, essa é uma realidade obsessiva que alimentamos diretamente em todos os irmãos que, porventura, venhamos a conviver. E para ficar ainda mais evidente
que a obsessão não é uma realidade de hoje. Nós trouxemos ainda a passagem de Mateus, do capítulo 7, do versículo de 21 a 22, onde está registrada a passagem do Cristo, lá no item 21, onde Jesus nos disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquela época, Jesus não podia falar de sintonia, não podia falar de harmonia, porque nós não entenderíamos. Ele tinha que falar em reino do céu ou no inferno, para que nós possamos entender uma realidade negativa ou positiva. E Jesus nos diz muito claramente que muitos de nós estamos utilizando da palavra do Senhor, falando em nome do Senhor. A história está aí cheia de fatos que nos mostram e nos contam a realidade de muitos de nós religiosos, ao utilizarmos a palavra do Senhor, ou a palavra de Deus, ou a palavra de Jesus, como queiram, sem, entretanto, estarem de acordo com a realidade divina a qual nos foi ensinada. E no item 22, Jesus nos disse: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em expulsar demônios, não podemos entender hoje de outra maneira que não sendo a forma de uma desobsessão, porque naquela época essas terminologias que utilizamos hoje não existiam, nem tampouco o entendimento da forma que é tida hoje. Jesus nos ensinou segundo as possibilidades que tinha de compreensão. E à época, para se falar de obsessão, haveria-se a necessidade de se falar em termos como demônios. E expulsar os demônios seria justamente o trabalho de desobsessão. Que na grande verdade, Jesus foi o primeiro, o único que começou a trabalhar de forma clara, objetiva e evidente o tratamento da desobsessão. Porque a realidade obsessiva, como já dissemos, existe desde os primórdios. Ela sempre foi utilizada, ou mal utilizada, convenientemente, de forma negativa, de forma que menos informava do que esclarecia, de forma conveniente, segundo os interesses pessoais, com mistérios, com sortilégios e com toda a sorte de atitudes que menos curava do que qualquer outra realidade proporcional. Por isso nós trouxemos mais um registro da realidade que nos traz a obsessão da sua existência desde os primórdios, que não é uma realidade dos dias de hoje. Porque, na verdade, podemos dizer, sem medo de errar, que muitos de nós estamos literalmente um seguindo o outro. E estamos falando também de nós religiosos, e por que não nós espíritas. E aí serve para lembrar a alerta da espiritualidade que nos chama a atenção a respeito dessa realidade que precisamos entender, aprofundar, esmiuçar, compreender, para que nós possamos, quem sabe, descobrir a realidade que cada um de nós está vivenciando no seu meio e no seu dia a dia. E nós literalmente seguimos uns aos outros. Muitas das vezes, sem nos aprofundar, sem buscar entender essas realidades. Por isso estamos todos aqui, sem exceção. Inclusive aquele que vos fala, que precisa compreender, precisa entender, para não incorrer no erro ou no risco de estar seguindo um ao outro, simplesmente porque o outro disse, ou porque o outro faz. As histórias das religiões estão aí cheias de fatos que mostram essa realidade. E nós queremos destacar a obra Ciência Espírita do autor Herculano Pires, que trata das suas implicações terapêuticas, para destacar, ressaltar essa realidade, que em outras palavras nos diz a mesma coisa, ou coisa semelhante. Herculano nos alerta a respeito da condição que nós influenciamos uns aos outros, quando se refere à ignorância doutrinária. É a falta de informação,
é a falta de esclarecimento, é a falta de conhecimento da doutrina espírita, que leva muitos de nós a seguirmos uns aos outros como cego fosse, seguindo o cego. E essa realidade podemos dizer que não é de hoje. Ela existe desde os primórdios, como vamos ver daqui a pouco. Mas é, sobretudo, importante e fundamental a pesquisa e o estudo da doutrina. Porque, nesse momento, exatamente nesse momento, me permitam dar um testemunho de uma palestra que escutei, sem exagero, há cerca de 45 anos atrás. E essa palestra me marcou tão fortemente que hoje, 45 anos depois, ainda me lembro, lá na Federação Espírita, na João de Paulo, na Federação Espírita Pernambucana, um orador, lembro até o nome do orador, Ciro, que era médico, hoje me parece estar desencarnado, está no plano espiritual. Mas era um grande orador, e que ele me chamou a atenção de uma forma especial, porque estava lá eu, nos primeiros momentos da minha vida como espiritista, buscando aprender, buscando conhecer, buscando visitar e conhecer aquela realidade nova para mim. E Ciro nos dizia não acreditem em mim. E hoje faço das palavras de Ciro as minhas. Não acreditem em mim. Como também peço para não acreditar em qualquer orador que aqui esteja. E aquilo me surpreendeu pela forma, foi exatamente essa que eu acabei de dizer, que me chamou a atenção. Como é que um orador vai para uma tribuna, falar e defender uma ideia filosófica e pedir para que ele não acredite em mim? Era Ciro semelhante a Herculano Pires dizendo que a falta de informação doutrinária é que nos fazia e o que nos faz seguirmos uns aos outros, igual a cegos que conduzem cegos. Ciro nos disse clara e objetivamente, e tenho certeza que essa palestra que eu escutei dele foi uma das que mais me chamou a atenção, tanto que hoje, 45 anos depois, eu ainda lembro dela, me estimulou, me levou a buscar, a conhecer um pouco mais da doutrina espírita e levar-nos ao pouco conhecimento que hoje detenho a respeito da doutrina. Talvez se não tivesse ouvido da forma que escutei, não tivesse dado a atenção à doutrina que dei na época. E é esse convite que faço aos irmãos nesse momento. Não aceitem o que nós estamos dizendo. Antes buscai ver na literatura espírita se aquilo que estamos dizendo tem fundamento, se aquilo que estamos defendendo está de acordo com a doutrina dos espíritos. Não é kardecismo, não, porque kardecismo não existe. A doutrina dos espíritos, Emmanuel já diz isso muito claramente através de Chico Xavier. Para que nós, quando ouvirmos falar em Pentateuco espírita, nós entendemos que há um pequeno engano por parte do orador, porque não há Pentateuco kardeciano, nem Pentateuco espírita. Existe a codificação espírita, que foi trazida por Allan Kardec através das informações que os espíritos lhe proporcionaram. E é isso que nós precisamos começar a compreender. Lendo o livro dos Espíritos, lendo o Evangelho, lendo todas as obras acessórias que compõem e que ajudam a despertar e a compreender adequadamente o que vem a ser a comunicação da doutrina dos Espíritos, para que nós possamos entender que o Espiritismo é uma realidade que começou a se compreender com o advento da codificação espírita, o que é diferente. Muitos de nós confundem o fenômeno espírita, que é um fenômeno espiritualista, com a doutrina dos espíritos. Eu já ouvi irmãos nossos dizer que onde há fenômeno ou a presença de espírito, é espiritismo. E não é. O fenômeno espírita existe, ou o fenômeno com espíritos existe, desde os primórdios da realidade humana. O advento do espiritismo se deu com a codificação espírita, que esclareceu, que informou, que
que inteirou, que mostrou que não existe de nada extraordinário, que tudo é muito comum e muito natural, que nada há de espetacular, de espetacular só a nossa falta de informação a respeito da doutrina. E é isso que nós precisamos de buscar, é isso que nós precisamos entender. E é por isso que nós estamos aqui, para que a nossa realidade obsessiva seja mitigada, seja diminuída, seja trabalhada, seja esclarecida, seja informada, para que a nossa realidade obsessiva nada mais seja do que uma informação ou de uma influência que eventualmente submetemos uns aos outros e que necessariamente podemos superar ou não, vai depender da nossa condição, porque é isso que acontece na nossa realidade social. Nos permitimos e estamos sujeitos a toda sorte de influências, sobretudo as negativas. Mas, Silvio, por que é que nós estamos sujeitos a essas influências negativas? E aí é importante lembrar que nós estamos sujeitos a essa realidade obsessiva porque nós somos seres inferiores. A inferioridade está em nós. Nós tanto somos influenciados, como influenciamos, vez por outra, negativamente aos outros, de forma intencional ou não intencional. Mas a negatividade faz parte da nossa realidade existencial, que cabe a nós compreendê-la e conviver com ela, superá-la ou não. Muitos de nós ainda estão no momento de existência que se compraz com as suas próprias atividades. O nosso momento existencial. Entretanto, permanecer é a opção. E daí, muitas das vezes, os mal-estar, as dores de cabeça, as noites mal dormidas, as realidades existenciais experimentadas no trabalho, em casa, na sociedade, no organismo físico, e muitas das vezes não entendemos. Muitas das vezes não entendemos o que acontece. E depois de procurar respostas em todo lugar, nos gabinetes médicos, nos hospitais, em toda sorte, terminando na casa espírita. Porque muitas das vezes dizem, trabalho não tem mais para onde eu ir. O Espírito Santo pode. E isso acontece. Isso aconteceu comigo. Teve uma hora que eu não tinha mais para onde ir, se não ir para o Espírito. Tentar buscar uma informação. E aí, quando eu tive a sorte de, na Federação Espírita, começar a conhecer a doutrina dos Espíritos, receber as informações adequadas a respeito do que poderia estar me acontecendo e que caberia a mim esclarecer. Não era a Federação, não era o Espiritismo que ia fazer nada por mim, mas sim as informações que eles poderiam me proporcionar, e aí eu escolher. E é essa a proposta da doutrina dos Espíritos. O Espiritismo não quer curar ninguém, ele quer esclarecer. A opção da cura pertence a cada um. Se é a opção de cura, por quê? A escolha da permanência na ociosidade, na negatividade, essa pertence a nós. Ainda nos atrasamos, mas como em situações de realidades existenciais. Esse é o fato que cabe a nós definir se nos submetemos à nossa própria interioridade ou buscamos nos conhecer. O velho espelho de casa, olhar no espelho não para o narciso se achar ruim, mas para buscar no que pode ser melhorado. Para buscar o que há dentro de si que pode e deve ser trabalhado e orientado. É isso que Herculano Pires tenta nos dizer, que através da ignorância doutrinária, muitos de nós, através da condição da influência terapêutica, proporciona a não cura. Deixamos como sugestão a leitura do livro Ciência Espírita de Herculano Pires, que é extremamente rica. Vamos compreender muitas nuances a respeito do tratamento espiritual, seja ele obsessivo ou físico, ou conquistas que eventualmente não conseguimos. E é isso que nos deixa como mensagem Herculano Pires. E como
prova de que essa realidade não é nova, tampouco minha, tampouco de Herculano, mas que existe desde os primórdios. Nós trouxemos mais uma vez uma passagem bíblica, dessa vez é de Mateus, no capítulo 15, versículos de 13 a 14, onde Mateus resistiu. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabei de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: arrancado será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cego. Se um cego conduz outro cego, cai um. Ou seja, era Jesus se referindo aos fariseus da época, aos pseudos religiosos, porque era isso que eram os religiosos da época, conhecidos como fariseus, com toda a pompa de uma religião, donos de uma pseudo-verdade religiosa, se entendiam como donos da lei. E assim, buscavam influenciar negativamente. E Jesus, de uma forma muito objetiva, registra, já à sua época, a existência da influência e das controvérsias religiosas que fazem parte da comunidade humana. E nós fazemos parte dessa comunidade, não sim. Cabe a cada um de nós buscar se esclarecer, buscar se informar, buscar entender, sobretudo, a codificação espírita, para que aí possamos saber se estamos guiando o nosso próprio caminho ou apenas fazendo o que os outros dizem para nós fazermos, que muitas das vezes serve para ele, para nós nem sempre. E nós, para sabermos se tais coisas servem para nós, precisam ser compreendidas, precisam ser entendidas, precisam ser aprofundadas, lidas, trabalhadas, exercitadas. E não estamos aqui mais uma vez pedindo para você aceitar nem tudo o que os Espíritos dizem. Ao ler, ao estudar a doutrina espírita, se houver alguma ideia, algum conceito que ainda não lhe é compreensível, não aceite, rejeite. Os próprios Espíritos superiores nos dizem: acrediteis em Deus, mas sabendo o que deveis fazer. Acrediteis em nós, caso dos Espíritos, mas sabendo dos nossos propósitos. E é isso que estamos tentando dizer nesse momento. Até para acreditar no que a doutrina espírita diz, para nos ser salutar, é fundamental nós entendermos, compreendermos a mensagem da espiritualidade. Ah, mas como é difícil estudar o livro do Espírito. Porque dá trabalho. Pois é, estudar dá trabalho. Evoluir dá trabalho. Mas o trabalho é uma lei da natureza. O princípio fundamental é por isso que nós estamos aqui, para evoluirmos incondicionalmente. As conquistas, essas vão depender exclusivamente de nós. As oportunidades, elas nos são dadas todos os dias. Entretanto, o que fazer e como fazer, cabe a nós. A espiritualidade está aqui a nos orientar, a nos sugerir, a nos proporcionar possibilidades, intuições, orientações, verdades, para o nosso melhoramento, para a nossa vida. Mas a nossa cura só chegará efetivamente de forma clara, objetiva, e não estamos nos referindo só e apenas só à obsessão, mas a cura física como um todo. Essa só se dará na medida que nós alcançarmos e realizarmos os pontos existenciais que estão traçados inexoravelmente para as nossas realidades existenciais. Sim, nossas realidades existenciais, querendo ou não, aceitando ou não, compreendendo ou não, esse é o nosso destino. Evoluir sempre. Essa é a lei da vida. E essa é um dos princípios
da doutrina dos Espíritos, ela por natureza, ela é evolucionista. Repetir o que se fazia 50, 100 anos atrás é coisa do passado. Vamos estar igual aos fariseus da época do Cristo, apenas repetindo, querendo fazer cada vez mais números de espíritos. Não é isso que se dá a doutrina dos Espíritos. E só para evidenciar quem eram os fariseus da época, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec nos traz notas históricas, ele nos define de forma muito objetiva quem eram os fariseus. Nos diz Kardec: os fariseus tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo. Proselitismo é aquele que quer fazer cada vez mais fiéis às suas doutrinas. Inimigo dos inovadores, ou seja, ele queria que se repetisse cada vez mais o que estava no texto da lei. Afetavam grande severidade de princípio, mas sob as aparências de meticulosa devoção. Ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho, e acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Ou seja, era o homem querendo dominar o homem, se fantasiando de Deus, imaginando ser Deus. Aquele ser possessivo alimentava de si, no meio que vivia, a sua possessividade, a sua condição de impor, de mentir, de enganar, de cada vez mais trazer irmãos para nos seguir. Poderíamos falar mais sobre os fariseus, mas teríamos a oportunidade de ressaltar outros pontos fundamentais da nossa fala, como, por exemplo, que essa condição das controvérsias aconteceu também à época do Cristo e continuou mesmo com os seguidores do Cristo. Está lá Paulo, leiam as cartas de Paulo. Há um grande ensinamento em tudo que Paulo escreve. E lá na carta aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 16, Paulo se refere a irmãos seus, ou seja, de doutrina, seguidores do Cristo, dizendo: tornei minha casa o vosso inimigo, porque vos disse a verdade. Ou seja, Paulo, por toda a sua maneira particular, própria, de pregar o cristianismo, até porque ele assumiu que não era mais ele que vivia, mas Cristo que vivia nele. Ele procurava ser o mais fiel possível. Entretanto, muitos dos seguidores do Cristo continuavam repetindo, seguindo os mesmos hábitos e costumes que viram os outros fazerem, sem buscarem lá no íntimo a realidade da mensagem cristã, como muitos de nós às vezes fazem nas religiões como um todo, e não podemos nos excluir dessa realidade. Por isso estamos aqui tratando desse assunto, para nós nos aprofundarmos na doutrina dos Espíritos, para nós entendermos que o fenômeno espírita é esclarecimento, é evolução, é conhecimento, é autoaperfeiçoamento, é caridade. Fenômeno mediúnico é a realidade de intercessão que existe entre o mundo material e espiritual através do médium, que por sua vez é também um fenômeno espírita. Mas o fenômeno espírita não se restringe ao fenômeno mediúnico, muito pelo contrário, há toda uma realidade maior, toda uma informação capital de esclarecimento inconfundível, incomparável, ímpar, que nós começamos a adquirir na medida que vamos estudando a doutrina dos Espíritos, na medida que vamos buscar essa realidade. Não, meus irmãos, não se deixem enganar. Tal religião ou qual religião que faz, que acontece e que tem um trabalho forte, me perdoe, não estou dizendo que lá não se pratica caridade, não é isso. Mas estou querendo dizer, meu Deus, que nesses lugares falta o primórdio do esclarecimento, o princípio da verdadeira cura, a não ser que não queiramos nos curar, a não ser que queiramos, tal qual uma febre, e desejamos que passe só a febre, sem querer saber a causa dessa febre. Se for o caso, talvez esses lugares ou essas religiões que
temos o maior respeito, porque sabemos que é peculiar a condição evolutiva dos irmãos que se encontram naquele momento. Não o diminuímos em absoluto, não negamos nem o rejeitamos absolutamente. Temos o maior respeito por todas as religiões, por todas as seitas, porque sabemos que é proporcional à condição evolutiva de cada ser humano, de cada consciência, de cada percepção, de cada entendimento da vida. Mas, se nós já nos encontramos aqui na doutrina dos Espíritos, ou numa casa espírita, é obrigação nossa, é dever nosso, isto é, se valorizamos as nossas vidas, se queremos efetivamente encontrar a verdade, estudarmos, racionalizar, não é aceitar por aceitar. Se houver, como ia dizendo, algum entendimento, alguma ideia dentro da doutrina dos Espíritos que não lhe cabe racionalizar ou aceitar, não aceite, mas também não a rejeite, guarde, até para ver se, depois de alguma reflexão, você conhece, ou se você descobre se tem fundamento ou não. Isso se chama racionalização de entendimento e de compreensão. Uma filosofia, para ser verdadeira, sem a razão, ela ainda existe. E esse é um dos pontos básicos da doutrina dos Espíritos. A razão. Mas sem a emoção, a razão é fria. É preciso o sentimento e a compreensão da fé, que nos traz através da emoção. Que é um outro assunto que traremos em outra oportunidade. Simplesmente maravilhoso conversar sobre a fé, mas que não nos cabe no momento dessa temática. E aí, meus irmãos, é preciso compreender que a nossa psicosfera, ou seja, a nossa condição de ambiente mental, é onde existe e é onde nós abrimos espaço para as nossas influências, para as nossas controvérsias. São as nossas ideias, nossos valores, nossas compreensões que atraem, literalmente, toda sorte de espíritos que, porventura, estejam afins com esses pensamentos. Podemos dizer, sem medo de errar, que nenhum espírito se aproximará de nós, se nós antes não o permitirmos, se nós antes não possibilitar a aproximação, quer seja a nossa situação presente, quer seja a nossa situação passada. Porque muitos se questionam, mas como pode? Eu trabalho tanto, me melhoro tanto, mas os espíritos não me deixam. Esses espíritos que nos acompanham têm os valores que formam a nossa psicosfera, que formam a nossa condição do pensar. Invariavelmente eles se aproximam de nós, porque nós, antes, como nós que estamos aqui, cada um de nós estamos buscando a quem nesse mundo? Em primeira análise, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, é o que cada um de nós busca nesse mundo. A cura, a melhoria, o esclarecimento, o fortalecimento existencial da vida presente, mas que só virá através do entendimento. E muitos de nós aqui sentam nas cadeiras e fazem uma prece. E pede a Jesus, pede aos irmãos espirituais para o ajudar, para se melhorar. Nada mais justo, nada mais adequado do que a essa prece. Mas terminou a prece, o que vamos fazer? Mas esse assunto da obsessão, como diz a obsessão, é cansativo. Eu já ouvi falar muitas vezes. Eu já sei de tudo, eu já sei de quase tudo. E aí o nosso mente fala. E sem nos apercebermos, aquela prece que se juntou a cada prece individual, formando uma grande corrente, ela começa a se partir. Como uma corrente que ela é tão forte quanto é o mais fraco dos seus elos. Ela se parte literalmente naquele momento em que sua mente vaga, em que sua mente foge. Na busca pela espiritualidade, se esquece da espiritualidade. E alguns dirão, mas eu orei, não pedi ajuda, porque aqueles espíritos, os protetores, os Jesus morreram, me ajudaram.
Porque eles foram embora. E eu posso desafirmar também esse mesmo piada, que eles não nos deixaram em momento nenhum de nossas vidas, nem aqui ou em qualquer outro lugar. Jesus está presente nas nossas existências, querendo ou não, aceitando ou não. Ele, como pai, cuida do filho menor, cuida de cada um de nós. Mas como um filho que se evoluir, que se mover, nós precisamos alimentar os nossos pensamentos de crescem de forma contínua. Porque é os nossos pensamentos, são os nossos pensamentos contínuos que nos faz atrair a toda sorte de orientação espiritual. Ou seja, se nós queremos ajuda, sentamos para fazer a prece. Fazemos o tratamento. Mas depois do tratamento, depois do alívio, voltamos a repetir e fazer as mesmas coisas. Ou seja, eu venho para a casa espírita, mas com um encontro salutar, o que é salutar? Mas que me sinto bem porque me encontro com meus amigos, com meus irmãos de pensamento, de raciocínio. Não é? Sem esquecer do principal objetivo, que é a si próprio, a sua melhoria, a sua mudança. E não nos enganemos. Os Espíritos estão junto de nós, como Jesus aqui está, como Deus está, cuidando de cada um de nós. Mas é a nossa sintonia que possibilitará a sintonia contínua desses irmãos nos ajudar. Porque eles não querem, nem Jesus veio para curar a nossa dor física, a nossa necessidade profissional, a nossa condição de melhoria social, ou seja, ela que só se procure realizar. Não é para isso que eles se metem. Eles até nos proporcionam essa realidade da melhoria física, da melhoria obsessiva, do esclarecimento, mas para que cada um possa, detentor desse entendimento, procurar se esclarecer e se aprofundar, dando prosseguimento à lei de evolução, que só acontecerá se nós o buscarmos, se nós nos esclarecermos. Não, meus irmãos, não vai adiantar. Eu vim aqui sentar, ouvir uma palestra, ouvir duas, fazer um curso, até ler o livro dos Espíritos, ler o Evangelho, eu já conheço. E como eu já conheço pessoas que dizem, não, o Evangelho eu não aguento mais. Não, eu já li 10 vezes. O Evangelho eu já sei de como saltear. Eu não vou fazer o Evangelho no lar, não. Vou fazer o Espírito no lar semanal. Em vez de colocar o Evangelho pelo livro dos Espíritos. Serve, porque a sua sintonia muda. Mas nós estamos tão distantes da realidade crística que Jesus nos trouxe através do Evangelho, que nós não entendemos e cansamos do Evangelho. No dia que nós abraçarmos o entendimento real que Jesus nos trouxe através do Evangelho, nunca mais vamos deixar o Evangelho de nós e vamos nos aprofundar. Nós continuaremos a nossa abordagem nas próximas oportunidades. Deus nos permita. Por enquanto, eu pretendo ao tempo, precisamos encerrar o nosso trabalho. Passamos a palavra e finalizar o nosso trabalho. Muita paz. Os estudos, agradecer a presença hoje mais massiva, a casa agradece sempre, lembre-se que o ato de participar do trabalho da Associação dos Trabalhadores, não sei como faz essa muito diretamente, mas os trabalhadores participam de prevenção, de saber dar consciência dos sujeitos, as ataques, as infortúnios, aos séries diários, quem já está trabalhando bem, ser provado diariamente. Quem está não precisa. Então, isso é uma máxima da espiritualidade sempre.
coloca para o vigiar e orar com os nossos sabe, nada como Jesus, sempre sua melhor opção. Tirando impressões erradas no processo de obsessão ou obsessivo. É um processo natural das nossas falhas em espírito de evolução, mas que cada vez mais adquirir possibilidades de estarmos envolvidos com isso. Trabalhando as nossas vicissitudes, combatendo o nosso orgulho egoísmo, trabalhar esse preventivo trabalho da obsessão. Vamos agradecer mais uma vez a presença de Deus, agradecendo a essa casa de amor, que a todos recebe da oportunidade de trabalho, uma casa que nunca vai julgar ninguém. Se isso acontece, são das pessoas, são da espiritualidade, que possamos cada vez mais acolher, abrir os braços, falar da boa nova, falar dos ensinamentos do Criador através das pessoas. Graças a que estamos nesse tratamento aqui alcançado, pedimos manter esse padrão obrigatório tanto nos nossos lares, processo de esclarecimento, refletir o que aqui foi colocado a cada um de nós, para que possamos cada vez mais, como recomenda Pedro, aumentar o alicerce da nossa casa interior, nossa casa mental. Assim, sendo pessoas mais esclarecidas, usando melhor o nosso livre-arbítrio, contribuindo melhor para o processo de regeneração. Louvando a Ti, Pai, pedindo sempre por aqueles que não alcançam ainda a Tua bondade, o Teu amor, por suas escolhas, mas em ligação e em realidade, pedimos a Tua intercessão. Louvando e agradecendo, encerramos esse trabalho, dando graças a Deus, graças a Jesus. Muita paz a todos. Bom retorno a Jesus.